Veja como é a casa de Zebito por dentro, parte 2, nigga. Como antigamente tínhamos falado de casa de Zebito e dissemos que algumas coisas do tio, fomos para a casa de Zebito e retificamos. Pelo visto mesmo, tem duas piscinas. Tem uma piscina, mano, bem grande mesmo, para valer. Tipo uma piscina que entra lá dentro. Tu já viu uma piscina que entra lá dentro e tipo atrás da outra, atrás da casa, tipo, ao lado também tem uma piscina meio estranha. Eu e minha amiga Shiraz entramos na casa, pedimos com licença e pedimos autorização para visitar o place e ver os 20 quartos que disseram-nos que tinham. Que na verdade eu acho que não tem, ali não tem 24. Como podem ver, é um site like bro, é uma casa que tem espaço bem grande, então não tem como ter 20 casas de banhos ou casa de banho vou instalar, mano, agora, porque ele já falou. Mas então, deixa eu vos contar. Então, nós até nos perdemos nessa casa por ter por ser tão grande. Não estamos. Mano Zebito, mano Zebito. Desculpa se eu fiz vice-versa o vídeo, não podia colocar o vídeo e tinha assunto direto que ia falar. Porque YouTube são sítios que têm regras, que têm limitações. Quando falamos palavrões, significados são banidos. No YouTube, quando coloca vídeos insensíveis, sentimentais, como morte, mostrar a morte, a pessoa como é que foi cortada e bane. Então são esse tipo de coisa. Quando falamos palavrões também banes. Então quando eu colocar aquele vídeo jovem, dizer que Zebito, nós queremos entrar na tua casa, queremos fazer as necessidades maiores, então muito mais. Não colocar aquele vídeo jovem a falar direto, por causa do quê? Porque o vídeo acredita ia ser banido, vamos desculpar o mundo. Porque a pessoa vai dizer, estou falando do assunto que não tem nada com o vídeo que eu coloquei. Não, isso eu coloquei o vídeo, mostrar a casa de mãe Zebito, onde ela tem problema lá. Então vamos desculpar até esse ponto, espero que todo que possa me entender, não é? Por causa das regras do YouTube. Então a pessoa que trabalha com o YouTube entende esse tipo de regras. Ok, mas a minha questão que me leva a fazer esse vídeo é que esse Manzebito, ele diz assim, os jovens que foram fazer necessidades maiores na casa dele, se esses jovens ser 24, antes de 24 não ter essas necessidades maiores, vai ir no Mambone para tratar esses jovens. Vai no Mambone para tratar esses jovens. A minha pergunta é assim, mas repito, como é que você tem coragem de dizer que os jovens ele vai no mundo curandeiro para enriquecer? Então são esse tipo de coisa, Manzibi. Porque essa é a minha pergunta que não me deixa calar. Então, Manzibi, só diz que os jovens vamos nos curandeiros para enriquecer nas riquezas. A minha pergunta que te faço, Manzibi, qual é a tua diferença com nós jovens, conforme diz que vamos nos curandeiros? Quando me menciona, é para que as pessoas entendam, nós somos a projeto do mundo todo jovem, toda a humanidade. Não estou me meter como a primeira pessoa de plural, não gosto de falar de terceira pessoa no plural quando o assunto abrange jovem, não é? Se abrange pessoa, é pessoa. Então, se abrange homem, também tem que me meter. Então, pensei para que me entendesse, não é? Então, mas repito, não é? Como é que tu consegue dizer esse ponto? A minha pergunta, qual é a diferença de uma pessoa que vai Mambone e para desgraçar a vida dela, ou para amaldiçoar, e uma pessoa que vai enriquecer? Então, só esse tipo de coisa. Ok, vamos trabalhar nos pontos importantes. Vamos dizer, mas desempenho, qual é a diferença? Eu gostaria que uma pessoa me perguntasse a diferença entre uma pessoa que vai no curandeiro para enriquecer e uma diferença uma pessoa que vai no curandeiro para desgraçar a vida da ninguém, a pessoa como posso dizer, por ter me desgraçar a minha vida conforme jovem, não é que o vídeo não coloquei aqui, conforme os jovens foram em casa de Manzibit, falaram palavras que próprio eu não apoio, não estou ouvindo defender os jovens disseram Manzibit, nós vamos na tua casa, lá vamos fazer necessidades maiores na tua casa, então os jovens conforme foram lá desgraçar a casa de Manzibit, não é? Então o jovem mostrou desumanos, não é desumano. Ok, a minha parte é daí, mas qual é a diferença do bom Manzibit? Se não tirar esse tipo de coisa, é mesmo
quanto era de Mambono. A minha questão, se ele diz os jovens vamos nos curandeiro para que se ele vai nos curandeiro fazer Mambono, qual a diferença? Vai fazer tratamento contra as pessoas que, desgraçar a vida de, vamos dizer assim, desgraçar a vida de Manzepedo, porque é muito triste, muito feio ver o jovem ir em casa dele para desgraçar a casa dele, sujar com necessidades maiores, não é? Então, Manzepedo, essa pergunta, qual a diferença? Então, eu também gostaria de ouvir você que me acompanha, está me assistindo, qual a diferença que tu vês? Qual é a diferença tu pode conseguir distinguir dizer, pelo menos é que vai nos curandeiros somente para tratar os problemas dele, porque desgraçar a vida dele. Esse é que somente vai nos curandeiros, porque aquele outro é porque vai nos curandeiros para enriquecer. Eu não estou a entender a diferença, não vejo nenhuma diferença, mas eu não sei, alguém pode ter uma diferença. Pode me explicar, veja, uma diferença, uma possibilidade permitido quando se trata assim, quando assim não se trata, não é? Ok, vamos nesse ponto. Vamos ao segundo ponto. Mas, repito, você diz que é uma pessoa exemplar que nós devemos seguir, um dos jovens devemos seguir, não é? Devemos seguir, diz você é uma pessoa, devemos seguir. Mas a minha questão, como é que vamos seguir o teu exemplo? Mas, repito, eu sei, você é um inspirador, eu sei, você que está a abrir a vista dos jovens, eu sei, você está a nos dar dicas como podemos acordar nesse país, está a nos dar ideia que nós não podemos comer dinheiro pela boca, está a nos dar ideia de nos focar na construção. Mas a minha pergunta é, mas como é que nós vamos seguir o teu exemplo, só que quando ele só nos mostra a parte positiva, mas a outra parte é negativa? Para mim, esse acaba se tornar ideal. Acaba se tornar algo irreprovado, porque se eu quero para que tu siga um exemplo, eu tenho que te mostrar todos os aspectos positivos, porque se eu te mostro aspecto negativo, também vai, se te mostrar aspecto negativo, tu vai seguir a minha expectabilidade negativa. Então significa, mas se eu faço algo, depois de uma pessoa me desgraça, eu tenho que resolver de outra forma. Então quer dizer, mas qual é esse exemplo? Da forma, deixar, eu não quero tocar esse assunto, mas por exemplo, assim, mas ele que viu, só resolveu da forma por discutir sobre comer dinheiro pela boca, MC viu que ia resolver o problema, então MC para o tribunal também, dessa forma que também está vendo, mas ele vai resolver as coisas pelo Mambono. Qual é a tua opinião disso aí? Mas qual é o exemplo que vamos seguir essa pessoa? Porque essa pessoa mostra uma parte positiva, uma parte negativa, dizer que para quem desgraça a sua vida vai no Mambono. Mas como é que vamos te seguir, Manzepedo? Mostra uma parte negativa, mostra uma parte positiva. Nós todos temos parte negativa, temos que entender. Todos nós somos humanos, ninguém é perfeito. Nós somos humanos, nós somos humanos, limitamos, cometemos falhas. Mas estou falando da forma de dizer, tem que tratar essas pessoas. Então essa parte acaba a ficar difícil. Então para me perguntar, mas qual é esse exemplo que podemos inspirar quando se trata desse ponto? O que tu acha? Terceiro ponto, Manzepedo, você diz que é filho de Yao. Como posso dizer, o teu Deus é Yao. A minha pergunta é perguntar, Manzepedo, o teu Deus Yao te permite mesmo para a pessoa que desgraça a sua vida, para dizer o que é para maltratar. Então, esse tipo de coisa nós temos que entender, porque as pessoas vão escorrer nos criticando, dizendo que essas coisas não estão a ajudar, não estamos a ser feito. Então, é algo muito importante que temos que perceber. Então, por exemplo, Manzepedo é um exemplar. Não estou aqui para desqualificar a obra dele, não estou aqui para humilhar a obra dele, não isso é para dizer já fizeram bem. Mas estamos a dizer que Manzepedo, você como um exemplo, nós também temos que ver Manzepedo está a trazer críticos duros, protetivos, também, mas quando estou aqui a falar desse ponto, estou a falar desse ponto também para reflexão para os jovens, porque mais agora podemos dizer que em 2024, mais é uma pessoa que estamos a seguir o exemplo dele. Eu acredito muito jovem, 2024 já está se posicionando para construindo, está se posicionando para fazer alguma coisa, mas temos que olhar uma parte jovem, que também essa parte já negativa não podemos seguir, essa parte jovem, dizer que a pessoa desgraçou a sua vida, não vem no Mambono, não aceitamos a resolver o problema. Às vezes significa são desgraçadores também. Então essa parte temos que os jovens entender, perceber, não é?
Então, para dizer assim, Manzebito é um grande inspirador, não vou mentir, ele está a inspirar os jovens, ele está a ajudar os jovens, ele está a tirar os jovens nas ilusões, está a tirar os jovens nas imaginações, ele está a tirar os jovens nas coisas que não tem cabimento, não é? Está a tirar os jovens nas coisas que gastam dinheiro desnecessário, não é? Então só pode pensar que esta vez estou desqualificar a visão, tirar as propostas de não isso, só que queria trazer um pouco a reflexão da parte construtiva, não é dizer que ao erro parte, mas é bem que essa parte é reprovável quando vai se tratar mambo. Então, mas é bem também essa parte tem que aceitar crítica dura, não é? Quando digo aceitar parte crítica dura, tens que perdoar o jovem, mas é bem se o jovem para fora não for, perdoa o jovem, mas é bem você é um exemplo, está seguido, você não vai nos mambo, não vai desgraçar aquela vida do jovem, aquele jovem tem futuro, são jovens que temos que contar com o nosso futuro, talvez são de jovens que vai trazer o melhor do país, porque nós esperamos o melhor nos jovens, nós sabemos qual será do jovem, então não desgraça. Até para mim, desgraça, uma pessoa quando vai mambone, digo, é pior do que uma pessoa morrer, não? A mil vezes a pessoa leva a arma, pá, uma vez eu matado, uma vez de que embora, porque a pessoa fica maluco, não faz nada, dá trabalho só familiar, não é? Não estou para matar, estava a dar exemplo simples, não é? Então, qual é a tua opinião? O que tu achas desse vídeo? O que achou da decisão de Manzebito, que é correta, é aprovável, é aconselhável? Coisa de não estamos contra. O que tu achas? Ok, vou parar por aqui. Senão, vai dizer que estou começando a falar muito, não é? Ok. Quero agradecer ante esse ponto. Coloca teus comentários. O que tu acha da posição de Manzebito? O que acha da minha compartilhação? Também compartilha. Peço inscrever, me ajudar a crescer. E também peço colocar notificações, colocar likes para ajudar a visualização. E também penso me fazer avançar, não é? Com compartilhação do grupo, dizendo que Manzebito, mais uma vez, obrigado por sua inspiração, obrigado por tudo que está a se inscrever e está a me acompanhar, que Deus um forte abraço, posso já abençoar todos, obrigado. Ou desculpa, às vezes, quando fazer um pouco vídeo longo, grande, é para nós já para conseguirmos tirar as lições importantes, porque o vídeo de 3 minutos, 4 minutos, às vezes não aprendemos, não é? Então são coisas que eu gosto de análise, temos que fazer análise, reflexão, nós temos que trabalhar com a cabeça, não é? Obrigado a todos, um forte abraço, tchau.